Boa noite, minha gente, boa noite. Eu vou fazer aqui uma pequena revisão, tá? Para vocês do oitavo ano. Essa semana eu não pude ir pro colégio, eu tava doente, então eu vou tentar relembrar alguma coisa aqui para vocês, tá? Em relação ao que vai ser a prova da terceira unidade. A prova tá bem simples, inclusive eu deixei uma atividade para vocês essa semana que ela tá bem parecida com o que é a prova. Inclusive eu vou resolver algumas questões aqui para vocês verem que não é tão difícil, tá? Mas é bom a gente relembrar uma coisinha que vai estar na prova, que eu coloquei que é bem simples, tá? Mas já faz algum tempinho que a gente viu, que é a equação do segundo grau no formato ax ao quadrado igual a b, tá? Não se assustem aí com esse modo de letra, porque geralmente esse carinha aqui na frente é um número e esse outro aqui também é um número, tá? A gente só fica com esse x aí para tentar descobrir. Antes da gente pegar aqui nessa ideia de resolver uma equação desse tipo, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que vocês sabem e vocês sabem que é fácil fazer isso aqui, né? Por exemplo, se eu tivesse uma continha dessa, 2x menos 10 igual a 8, tá? Imagina que a gente quer resolver isso aqui. Beleza. A minha pergunta é para vocês, o que é que a gente poderia fazer para tentar determinar o valor de x aí? Prontamente, acredito que vocês diriam que é o seguinte: quem tem x fica de um lado, quem não tem, a gente passa para o outro para deixar tudo organizadinho, né? Então, vou manter minha igualdade, o 8 está desse lado, e quem vem para junto do 8 é o 10, né? Então, se ele está negativo, ele fica positivo. E o 2x, ele não sai daqui, ele permanece aqui, né? Então, aí é meio que a gente organiza a nossa equação de primeiro grau, tá? Então, eu vou colocar aqui o 2x e 8 mais 10 a gente sabe somar, é 18. Quando a gente tem essa situação aqui, ó, 2x igual a 18, o 2 que está multiplicando passa para baixo dividindo. Então, a gente teria x igual a 18 sobre 2, x igual a 9, né? Então, isso daqui eu tenho certeza que vocês sabem fazer, tá? Não tem nada de muito extraordinário aí. E isso é uma equação de primeiro grau, tá? Vai mudar muito a forma de se resolver uma equação de segundo grau? Não, tá? É praticamente do mesmo jeito. A gente só tem um passo diferente a mais. E você pode se perguntar, qual é a diferença da equação de primeiro grau, que é essa que eu acabei de fazer, para essa tal de equação de segundo grau, que é o assunto da nossa prova. Se eu olhar aqui para o x, deixa eu botar uma canetinha aqui. Se você olhar aqui para o x, ele não tem expoente nenhum aparecendo, tá? Então, o expoente que está escondido é 1. Então, isso é uma equação de primeiro grau. Para eu ter uma equação de segundo grau, quando eu lançar minha equação aqui, ó, o expoente que aparece no x tem que ser 2, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 2x ao quadrado igual a 8. Você pode perguntar, professor, isso aí é uma equação de segundo grau? Sim. Por quê? Porque quando eu olho para o expoente que está no x, eu tenho 2, tá? Como é que eu resolvo isso? É quase do mesmo jeito que você resolveu isso daqui, ó, tá? Não muda não, tá? Então, qual é a ideia principal? Eu vou tentar deixar o x sozinho nessa conta, tá? Então, eu percebo que eu tenho 2 que está do lado do x multiplicando. Então, o que é que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que pegar esse 2 e passar para baixo do 8 dividindo, né? Não é assim que a gente faz? Beleza. Então, eu vou repetir o x ao quadrado igual. Quanto é 8 dividido por 2? Dá 4. Perfeito. Agora que vem a diferença. Tá vendo que eu tenho o expoente 2 aqui? A minha pergunta é, qual é o número que eu coloco no lugar do x que ao quadrado dá 4? Essa é a pergunta, tá? Então, para eu resolver isso daí, é só eu pensar no número que ao quadrado dá 4. E prontamente eu acredito que vocês já pensaram no 2, tá? Só que vocês têm que ter cuidado com uma coisa. Não é só o 2 que vai resolver essa conta aí, tá? Se eu colocar menos 2, também resolve. Então, bora fazer um teste aqui, ó. Tá aqui ao quadrado.
a gente já sabe que a resposta é x igual a 2. Mas se eu colocar x igual a menos 2, também resolve a conta, tá? Esse carinha e esse outro carinha aqui, quando elevado ao quadrado, eles dois dão 4, tá? E vamos fazer o teste aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, que dá 4. Perfeito? Então, se deu 4, o 2 é nossa resposta. Bora ver o menos 2 agora. Eu tenho menos 2, com parêntese, ao quadrado. Isso significa que o menos 2 se repete duas vezes na multiplicação. Tá? Então, é menos 2 multiplicado por menos 2. Perfeito. E vocês sabem que na multiplicação o joguinho de sinal menos com menos vai dar mais, né? Então fica positivo. E 2 vezes 2, 4. Então também deu certo, tá? Então nossa resposta aqui é 2. Então, minha gente, vocês têm que ter um pouquinho de cuidado aí, ó. Quando a gente estiver resolvendo uma equação de segundo grau desse tipo, geralmente não, a gente sempre vai ter duas respostas, tá? É o mesmo número, é exatamente o mesmo número. Aqui é 2, só que um é positivo e o outro é negativo, tá? Então, para simplificar a tua conta, tu pode fazer o seguinte. Tu vai dizer que x é igual a mais ou menos 2, porque é o 2 positivo e o 2 negativo, beleza? E aí acaba a conta. Perfeito. Agora, deixa eu falar também outra coisa aqui, ó. Quando eu penso no número que ao quadrado dá 4, né, que era a nossa conta que estava aqui, basicamente eu estou perguntando quem é a raiz quadrada de 4, né? Então, quando eu resolver esse tipo de conta aqui, minha gente, isso para número pequeno é fácil, tá? Mas para número grande vai ajudar. Então, o que é que você vai fazer para continuar a conta aqui? Esse expoente 2, ele sai do x, então vou escrever sem o 2, tá? E vira uma raiz quadrada do outro lado. Raiz quadrada de que número? Do 4, tá? Só que você bota o mais e o menos na frente, para ter sua resposta positiva e negativa, tá? Então ficaria x igual, mais ou menos, qual é a raiz quadrada do 4? É 2. Veja que bateu certinho com o que a gente tinha pensado, tá? Então é basicamente isso que a gente faz para resolver uma equação de segundo grau, tá? Bora para mais um exemplo aqui. Vou colocar um exemplo um pouquinho maior. Exemplo 2 aqui, vai ficar... Deixa eu olhar aqui na minha fila. 144 é igual x ao quadrado menos 52. Perfeito? Tá aí a nossa conta. Bonitinho. Qual é a ideia de uma equação de segundo grau desse tipo? É tentar deixar o x sozinho, tá? Do mesmo jeito que você resolve uma equação de primeiro grau. Então, você vai olhar quem é que está ao redor do x aí, que a gente pode pegar e despachar ele para o outro lado, tá? Então, a gente percebe que a gente tem menos 52, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Esse 52 está negativo, eu passo para o outro lado, ele vem para o lado 144, positivo, né? Então, aí a gente vai ficar com a seguinte conta. Deixa eu apagar aqui, fica melhor. Vou manter meu sinal de igual, o x ficou, x ao quadrado ficou, né? Quem é que vem para cá? O 52 positivo e o 144 já estava aqui. Então, fica 144 mais 52, perfeito? E aí tá bem fácil, né? Dá para somar esses dois com certeza. Então, 144 mais 52 é 196. Igual x ao quadrado. E aí a gente caiu naquela mesma situação de se perguntar qual é o número que eu coloco no lugar do x, que ao quadrado vai dar 196. Tá? Basicamente eu estou perguntando qual é a raiz quadrada de 196. Então tá vendo esse 2 que está aqui? Ele sai do x, o x fica sozinho. E dentro da raiz quadrada fica o número, tá? 196. Lembrando de colocar um mais ou menos na frente, porque o valor vai ter que sair positivo e negativo, tranquilo? Então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 196.
Se eu não me engano, é 14, tá? Então, bora fazer a conta aqui, ó. 14 vezes 14, será que dá o 196 que está ali dentro? É só multiplicar para ver. Se der certo, é o 14. Então, ó, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 5. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1 dá 1. Se eu somar tudo, vai ficar 6, 9 e 1. Perfeito, bateu certinho. Então, nossa resposta é mais ou menos 14, tá? Ou eu posso colocar x igual a mais ou menos 14. Tanto faz. Vai dar a mesma coisa, tranquilo? Então, é basicamente isso. Então, eu vou ter a resposta positiva e eu vou ter a resposta negativa, tá certo? Sempre lembre, é o mesmo número, só que positivo e negativo. Porque isso vai ajudar vocês a responderem uma questão da prova, tá? Perfeito. Então, veja que não tem muita complicação, não. Deixa eu colocar uma outra aqui, ó, que parece ser trabalhosa, mas ela é bem fácil. Vou colocar aqui 3, abre parênteses, x ao quadrado, menos 18, fecha parênteses, igual a 21. Pronto. Para tentar resolver essa equação aí, tá? Isso daí também é uma equação de segundo grau, tá? A gente tem o expoente 2 aqui aparecendo no x. Então, de certeza eu sei que é uma equação de segundo grau, tá? Eu só preciso descobrir o valor desse x aqui agora. Mas eu vou tentar resolver como se fosse uma equação de primeiro grau normalmente, tá? E só no final é que eu tiro a raiz quadrada. Então, numa equação de primeiro grau, o objetivo de vocês, quando vocês observam um parêntese, é retirar esse parêntese, né? E você tem um carinha aqui fora que está multiplicando. Então, você faz o chuveirinho. Esse 3 multiplica o x e esse 3 multiplica o 18, tá? Então, ficaria 3 vezes x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado, menos 3 vezes 18 daria 54. Só confirmar, mas é isso mesmo. 3 vezes 18, 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. Perfeito. E agora repete, igual 21. Tranquilo? Então aí não tem muito estresse não. Aí a gente chegou naquela parte de observar, ó, eu tenho essa galerinha aqui com x. E eu tenho essa galerinha aqui que não tem x, tá? Então bora organizar a nossa conta, né? Quem tem x de um lado, quem não tem do outro. Então, fazendo nossa continha, a gente vai ter 3x ao quadrado é igual a 21 mais 54. Perfeito. Veja como está bem organizado. Agora eu consigo somar essa galera aqui, ó. Então, repete o 3x ao quadrado. Eu não vou fazer nada com ele agora. 21 mais 54. Fazendo a continha aqui rapidinho, ó. 4 mais 1. 5. 2 mais 5. 7. Vai dar 75. Ainda na minha saga de tentar deixar esse danado aqui sozinho, tem um cara que está do lado dele multiplicando. Então, eu passo para baixo de quem está do outro lado, dividindo, né? Então, ficaria x ao quadrado sozinho, 75. E esse 3 aparece aqui embaixo, né? Então, ficou 75 dividido pelo 3. Que de cabeça vocês conseguem fazer isso daí, né? 75 dividido por 3 daria 25. Perfeito. E agora é a pergunta de milhões. Quem é que eu coloco no lugar do x elevado ao quadrado, que dá 25, tá? Mas bora fazer do jeito convencional. Esse 2 sai do x e vira uma raiz quadrada do outro lado. Então, ficaria x é igual. Lembra de botar o mais ou menos na frente. Raiz de 25. Pronto. E agora tá fácil, né? A raiz quadrada de 25, todo mundo sabe que é 5. Então, vai ficar mais ou menos 5. Isso significa que é o 5 positivo e que é o 5 negativo. Tranquilo? Pronto. E se vocês quiserem fazer o teste, ó, faz o teste aí, ó. Menos 5 ao quadrado. Será que dá 25? Vou fazer o teste, né? Menos 5 multiplicado por menos 5, ó, menos com menos mais. 5 vezes 5, 25. Perfeito, tá?
E o 5 positivo a gente meio que já sabe, né? Não precisa nem testar porque realmente dá. Se não der, cuidado com essas suas multiplicações aí. Tranquilo? Então é basicamente isso que é a equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a b, tá? É bem fácil, bem simples. Pronto, eu vou botar aqui as questões que eu tinha falado para vocês, para a gente responder aqui rapidinho, tá? Para também não gastar o tempo de vocês. Aqui, ó, questão 1. Veja que coisa fácil. Eu até me arrependi de botar um negócio parecido com isso na prova, porque a questão é muito fácil. As alunas Paula, Renata, Silvia e Tânia estavam discutindo sobre a resolução da equação 4x ao quadrado igual a 100. Então, tinha 4 pessoas debatendo sobre essa equação aí. Paula disse que essa equação tem uma única solução e o resultado é positivo. Então, Paula só está dizendo que é um resultado positivo. Renata falou que a equação não tem solução nos números inteiros. Misericórdia. Silvia disse que a equação tem uma única solução negativa. E Tânia disse que a equação tem duas soluções, uma negativa e a outra positiva. Aí a questão diz o seguinte: qual é a aluna que está argumentando corretamente? Então, se você for uma pessoa cabeça e já tem a noção de equação de segundo grau, você já sabe que Tânia está falando a verdade, né? Eu não preciso nem saber qual é a resposta dessa conta aí. Mas se é uma equação de segundo grau desse tipo que a gente está trabalhando, a gente vai ter uma resposta positiva e outra negativa, tá? Eu não sei quais são, mas eu tenho certeza que vai ser uma positiva e outra negativa. Mas bora resolver. Aqui a gente teria 4x ao quadrado igual a 100. Eu só tenho esse danado aqui desse 4 que está agarrado com x, né? E eu quero deixar o x sozinho. Então esse 4 vai passar para baixo do 100 dividindo. Então o x fica sozinho, vai ficar 100 dividido pelo 4. X ao quadrado é igual 100 dividido por 4, 25. Olha, a gente caiu na mesma situação que a gente tinha no exemplo ali, né? Você vai e tira a raiz quadrada do 25. Lembrando de colocar o mais ou menos aqui na frente, tá? Perfeito. Aí agora a gente vai fazer o seguinte: qual é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5, né? Então nossa resposta é 5 positivo e 5 negativo, tá? Então veja que a gente tem duas respostas, uma positiva e outra negativa, né? Então a aluna que argumentou corretamente foi Tânia. Perfeito, tá? Então veja que é uma questão muito fácil mesmo. Uma outra aqui, ó, que é bem parecida com aquelas que eu resolvi, que inclusive se vocês quiserem dar uma treinada, na página 84, questão 1, vocês resolvam aí a letra A e B, tá? Vamos fazer aí, determina as soluções das equações a seguir, tá? Muito fácil, muito tranquilo. Bora lá, letra A. 169 é igual a x ao quadrado menos 56. A ideia é bem tranquila, deixar esse camarada aqui só, tá? Então, esse bichinho aqui, menos 56, ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo, né? Então ficaria 169 mais 56 igual x ao quadrado, tá? Aí você vai somar 169 mais 56, isso daí tem cara de que vai dar 225 igual a x ao quadrado. Se você quiser fazer o teste, arme a conta aqui, ó, e faça a soma, né? Vocês têm tempo para fazer a prova de vocês, então façam com calma, né? 9 mais 5, ó, 9 mais 6 dá 5, 15, desce o 5, sobe 1. 1 mais 6, 7, 7 com 5, 12, vai 1, e 1 mais 1, 2, 225, tá? Aí agora a gente chegou naquela parte, ó, esse 2 que é expoente,
vira uma raiz quadrada do outro lado e o x fica sozinho. Então fica x igual, mais ou menos, raiz quadrada de quem? 225, tá? E vocês que são muito espertos, sabem que o número que multiplicado por ele mesmo dá 225, ou seja, a raiz quadrada de 25 é 15, né? Faça um teste aí, pegue o 15 e multiplique pelo 15. O resultado tem que dar 225. E eu tenho certeza que vai dar, tá? Então aí está respondida a letra A. Letra B. A gente tem 2 que multiplica x ao quadrado menos 20 igual a 32, tá? Bora lá fazer essa continha aí. É a mesma situação. Vamos tentar eliminar esse parêntese aí, que é um empecilho pra gente. Tem um 2 que tá fora, multiplica essa galerinha do parêntese, né? Então ficaria 2x ao quadrado e 2 vezes 20, 40. Igual a 32 que estava lá, solitário, tá? Quando você olha para sua continha aí, ó, você vê que tem uma galera com x e tem esse e esse que não tem, né? Então eles querem ficar juntos. Vamos fazer eles ficarem, né? Então fica 2x ao quadrado sozinho igual a 32 e tá negativo 40, passou o positivo. Perfeito. Repete o 2x ao quadrado igual a 32 mais 40. Fazendo a continha, daria 72, né? O que é que você faz agora? O 2 que está multiplicando passa para baixo, dividindo. Por quê? Porque a gente está querendo deixar esse danado desse x sozinho, tá? Ele é egoísta, ele quer ficar sozinho. Então vamos deixá-lo só. X ao quadrado é igual a 72 dividido por 2. Com a calculadora de vocês em mão, vocês sabem que 72 dividido por 2 daria 36, né? E agora chega ao grande finale. Esse 2, que é expoente, vai para o outro lado em forma de raiz quadrada, né? Então a gente deixa o x sozinho, ó, ficou sozinho, e coloca a raiz quadrada lá. De que número? 36, tá? Lembre-se de colocar o mais ou menos na frente, porque sua resposta é positiva e negativa, né? X é igual mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6, né? 6 vezes 6 dá 36. Perfeito, e aí a gente acaba. Então, os 6 positivos e 6 negativos é os valores que respondem essa equação aí, tá? Então veja que não é complicado, né, minha gente? É bem tranquilo mesmo. Cadê? Questão 5. Essa questão 5 aí também é fácil demais. Deixa eu botar aqui, ó. A casa de Bruno possui uma área de 64 metros quadrados e tem a forma de um quadrado. Quais são as dimensões de comprimento e largura? Então, a casa dele tem a forma de um quadrado. Eu não quero saber o que é um quarto dele, o que é uma sala, uma cozinha. Eu só quero saber o formato da casa. Então, o formato da casa é um quadrado. Não mangue no meu quadrado, ele vai ficar bonito. Pronto. É um quadrado a casa dele, tá? Então, vamos dizer que isso aqui é a largura da casa dele e aqui é o comprimento da casa dele, tá? Eu sei que toda essa região aqui dentro, ela vale 64 metros quadrados. E como eu estou falando de um quadrado ou de um retângulo, tanto faz, eu sei que para eu obter a área de uma figura dessa, eu tenho que multiplicar o valor da largura vezes o valor do comprimento, tá? Então, você vai se perguntar: quem é que eu coloco aqui na largura? Quem é que eu coloco aqui no comprimento? Que quando eu multiplicar por ele mesmo, vai dar 64, tá? Deixa eu reformular a pergunta aqui. Eu tenho que pensar num número para colocar aqui. E tem que ser o mesmo número aqui, tá? Porque quando eu multiplicar ele por ele mesmo, tem que dar 64, tá?
Aí você vai chutar e tal, mas de cabeça você sabe que é 8, né? Faça a conta aí. Quanto é 8 vezes 8? 8 vezes 8 é 64, né? Então daria certinho aí. Perfeito? Então, quais são as dimensões de comprimento e largura da casa? A casa tem 8 metros de comprimento e tem 8 metros de largura, tá? E aí já acabou a questão. Tranquilo? Então veja que não tem nada muito complicado não. E é basicamente isso, minha gente. Então essa parte de equações aí é isso daí, tá? Tem uma parte de sistema também, mas aí vocês já estão mais habituados, né? Foi o último assunto da gente, da unidade, então vocês já estão meio que por dentro de como funciona. Inclusive, as questões de sistema também não estão difíceis, tá? Tá bem fácil. Então é isso daí, é só pra gente recapitular essa ideia aí da equação. Espero que isso ajude vocês, tá bom?